dar continuidade à nossa série do mês de dezembro, série Retratos de Natal. Nesse mês nós estamos revisitando os relatos do primeiro Natal e buscando contemplá-los como se fossem o mais belo retrato já exposto. E sem dúvida nenhuma você há de concordar comigo que o nascimento de Jesus é um dos mais belos retratos da história do amor e da redenção de Deus. Um dos retratos mais bonitos da história que Ele está escrevendo no mundo. E antes de escrever essa mensagem, sem eu perceber, estava buscando um momento de inspiração para escrever. Eu estava no computador da minha esposa e achei a pasta do casamento. Eu comecei a olhar esses retratos de casamento e a me emocionar, assim, lembrar daquele grande dia. E olhando para as fotos eu percebi como é incrível o poder que as fotografias têm de nos emocionar e de ressuscitar lembranças que dão sentido ao que nós fazemos no presente. Que os retratos desse primeiro Natal possam fazer isso com a gente, mexer com o nosso íntimo, mexer com as nossas entranhas e dar sentido e direcionamento à nossa vida e à nossa história. O retrato que vamos contemplar hoje eu vou chamar de Quando a Hostilidade Foi Despistada. Nós vamos ver adiante que esse retrato registra que o primeiro Natal aconteceu num cenário, num ambiente não muito favorável. Foi um cenário de grande hostilidade contra o menino Jesus. Foi um ambiente hostil. Jesus nasceu num ambiente hostil. Isso nos convida a olhar para o nosso contexto e a nos perguntar o seguinte: será que nós, como cristãos, sofremos hostilidade por causa da nossa fé em Jesus? Será que os cristãos sofrem por causa disso? Por declararem que creem em Jesus? Então, pesquisando, eu encontrei alguns dados para partilhar com você e olhando para o nosso cenário mundial, o jornal Correio Brasiliense, em parceria com várias agências missionárias, afirmou que mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no ano de 2019 ao redor do mundo por causa da sua fé em Jesus. 250 milhões é praticamente a população do Brasil, é como se fosse a população inteira do Brasil sendo perseguida. 250 milhões são perseguidos, de cristãos são perseguidos ao redor do mundo. E ainda a Gazeta do Povo, junto com a Missão Portas Abertas, afirmaram que 8 cristãos são martirizados por dia, são mortos a cada dia por causa da sua fé, por declararem sua fé em Jesus. Nós percebemos que nós vivemos num mundo hostil à fé cristã. E apesar de vivermos num país pacífico, em que a intolerância a qualquer tipo de religião é institucionalmente proibida, nós também conseguimos perceber algumas hostilidades que cristãos sofrem no nosso contexto por professarem a fé em Cristo. Por exemplo, há cristãos que sofrem hostilidade por causa dos valores que defendem, que são considerados retrógrados, antiquados, que não cabem mais no nosso tempo. Há outros que sofrem hostilidade por simplesmente tentarem preservar a ética no ambiente de trabalho, por isso são impedidos às vezes de assumirem cargos de liderança por causa disso. Outros que são motivos de chacota porque pregam o perdão para aqueles que os ofendem, são taxados de tolos, são taxados de fracos. Há outros que sofrem preconceitos por causa da sua fé e acabam sendo excluídos dos seus círculos sociais. Outros que são taxados de ingênuos, afinal de contas acreditam num livro que foi escrito há milhares de anos atrás, um livro que foi escrito por homens ainda. E ainda eu acho que esse aqui é o mais recente, um dos mais atuais, que é aqueles que sofrem por causa das generalizações e estereótipos de cristãos que são vistos aí e propagados pelas mídias. Essas e outras hostilidades são sofridas por cristãos sérios, diariamente no nosso contexto. Talvez surja uma pergunta para nós: o que Deus faz em relação a essas hostilidades que são sofridas por seus filhos ao redor do mundo inteiro? O que Deus está fazendo? Nós cremos que, ao contemplar esse retrato de Natal que nós vamos chamar de Quando a Hostilidade Foi Despistada,
nós vamos encontrar as respostas necessárias para encontrar esperança e consolo em meio às hostilidades que nós sofremos diariamente. E esse retrato foi retratado pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 2, versículos de 13 a 21, que é a continuidade do texto que nós conversamos semana passada. E eu quero contemplar esse retrato com você, fazendo essa leitura do registro de Mateus. Então, mergulhe na leitura, sinta as palavras do texto, deixe-se mergulhar na história, tá certo? Vamos lá. Depois que partiram, quem partiu? Os magos. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem mais. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Eu quero orar mais uma vez por você. Pai, nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos à sua palavra essa noite e te pedimos que o Senhor venha graciosamente com o seu Espírito falar com a gente nessa noite. Que essas histórias de Natal venham impactar profundamente a nossa vida, ao ponto de transformar, Deus, a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Então, olhando para o texto, quando a hostilidade foi despistada, afinal esse é o nome do retrato que estamos dando. Quando a hostilidade foi despistada? A hostilidade foi despistada quando Deus interviu na história para cumprir o seu propósito salvífico, para cumprir o seu propósito de salvação. A hostilidade foi despistada quando Deus interviu. Toda hostilidade começa quando magos vindos do Oriente, que foi o texto que nós lemos semana passada, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Aí Herodes ficou doido, né? Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Herodes ficou com coceira na cabeça. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido, e enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Então Herodes, uma pulga atrás da orelha, começa a ter um plano aí hostil. Porém Deus, conhecendo o coração de Herodes, e sabendo que ele sentia o seu trono ameaçado, porque nasceu um rei dos judeus, e Deus conhecendo a sua crueldade, depois de os magos se encontrarem com o menino Jesus, Deus intervém na história. Deus intervém na história e por meio de um sonho os adverte a não voltarem a Herodes. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. E logo em seguida, praticamente na mesma noite, logo em seguida que Deus interviu na história em sonho para falar com os magos, um anjo do Senhor aparece a José em sonho. Ele disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fica lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar matar o menino. De fato, quando nós avançamos lá no versículo 16, ele descobre essa é a intenção de Herodes.
A intenção de Herodes era eliminar a rivalidade. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado, ficou furioso e ordenou que matassem os meninos de 2 anos para baixo. Então, no versículo 16, nós reconhecemos que Herodes tinha sim a intenção e um plano hostil de eliminar o menino Jesus, porque supostamente Jesus seria uma ameaça para o trono. Então Deus intervém na história, despista toda hostilidade contra o menino Jesus, levando-o para o Egito. E por que Deus leva o menino para o Egito? Por que Deus fala para eles fugirem para o Egito? Para que se cumprisse a profecia, o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. E por isso, o compromisso de Deus, e guarde bem, o compromisso de Deus não é com o nosso conforto, mas com a sua gloriosa obra. O compromisso de Deus não é com o meu e com o seu conforto, mas com sua gloriosa obra. Deus intervém ali na história, naquele exato momento. Ele despista a hostilidade, porque Ele assim prometeu que aconteceria conforme afirma a profecia. Era necessário que isso acontecesse para que seu plano salvífico fosse cumprido. E a profecia remete ao Egito. Se você está lembrado, o Antigo Testamento é um palco fundamental na história da redenção de Deus, porque foi no Egito, que o povo de Israel, que é o Filho de Deus, o primogênito Filho de Deus no Antigo Testamento, foi formado. E foi lá que seu povo foi oprimido pelos egípcios. Foi lá que o povo foi formado para que pudesse vir o Messias que salvaria o mundo. E a profecia aqui está identificando Jesus com Israel. E a identificação de Jesus com Israel simbolizava que Jesus seria oprimido por causa dos pecados do seu povo, tal como Israel foi oprimido no Egito. Mas ao mesmo tempo, você lembra da história do Antigo Testamento? É do Egito que sai Moisés, que liberta o povo da escravidão. Você está lembrado dessas histórias das pragas, o mar abriu no meio e tal? E tal como Moisés, que era apenas uma sombra daquilo que haveria de acontecer, Jesus é aquele que sai do Egito, que vem do Egito, não apenas para libertar o povo fisicamente da opressão, mas para libertar o povo dos seus pecados. E no Egito, nós temos a figura do faraó, similar à figura de Herodes, porque faraó tenta impedir e frustrar os propósitos salvíficos de Deus ao tentar exterminar o povo de Israel. Quando Deus vem, levanta Moisés, e Moisés vai lá libertar o povo, faraó resiste, faraó tenta resistir aos propósitos de Deus. E se faraó concretizasse seu plano lá atrás, milhares de anos atrás, tal como Herodes, os propósitos salvíficos de Deus iriam por água abaixo, Jesus não nasceria e a salvação não aconteceria, o propósito salvífico de Deus seria frustrado. E por isso Deus intervém na história. Por isso Deus intervém na história desde o Antigo Testamento, desde milhares de anos atrás. Desde lá no Antigo Testamento, Deus está despistando a hostilidade contra os seus propósitos de salvação, porque Ele assim prometeu. Ele prometeu que salvaria o seu povo, e fez de tudo, e despistou toda hostilidade para isso. Ele é comprometido com a sua obra, com as suas promessas, e para que sua obra pudesse acontecer, Ele despista a hostilidade de tal forma que Jesus vai para o Egito, para que se cumprisse a profecia, a promessa de que o Redentor, aquele que salvaria a humanidade, viria do Egito. O compromisso de Deus não é despistar toda e qualquer hostilidade que se levanta contra mim, contra você. Porque o compromisso de Deus não é com o nosso conforto, mas é com a sua obra. Se você quer ter certeza que Deus vai despistar alguma hostilidade, é se essa hostilidade se levanta na história contra o seu plano de redenção que Ele está realizando no mundo. Ele vai despistar qualquer Herodes, qualquer faraó que se levanta na história que tente impedir o seu plano de acontecer. E por essa razão Deus não nos livrará de toda hostilidade que se levanta contra nós, mas Ele vai despistar. E via de regra Ele vai fazer isso movendo a gente. Ele vai fazer isso nos movendo, nos tirando do lugar.
Perceba comigo na história, quem é a hostilidade da história? Herodes, certo? Herodes que tenta matar o menino Jesus. E como que Deus poderia livrar os magos, o menino de Jesus, José e Maria? Simples, né? Eliminando Herodes, matando Herodes, a solução mais fácil, elimina a hostilidade. É o que seria mais fácil. Não é isso que eu e você desejamos? Que Deus elimine toda a hostilidade que se levanta contra nós e contra a sua igreja? Não é isso que a gente quer? Mas não é isso que Deus faz. Perceba que Herodes, ao longo de toda a história, ele permaneceu onde esteve até o dia da sua morte. Herodes não se mexeu em nenhum momento, ele continuou no seu trono ali. Permaneceu onde estava. Deus não livrou os magos, José, Maria, o menino Jesus de Herodes. Mas Deus os despistou de Herodes. E como que ele fez isso? Ele fez isso intervindo na história, assim, para cumprir o seu propósito salvífico. E ele faz o propósito salvífico se cumprir movendo os magos, movendo José, movendo Maria e movendo o menino Jesus. Eles saem da sua zona de conforto. Os magos, por exemplo, saem da sua zona de conforto tendo que retornar por outro caminho. Tendo que retornar para a sua terra por outro caminho, é o que o versículo 12 vai afirmar. José, Maria, o menino de Jesus, tem que fugir para o Egito. Tem que viver como fugitivos, estrangeiros numa terra estranha. Diante da hostilidade, Deus move a gente. Porque o seu compromisso não é com o nosso conforto, mas com a sua gloriosa obra. E é diante da hostilidade que eu e você somos convidados a ouvirmos a voz de Deus e permanecermos fiéis e obedientes, porque ambos, magos, José e sua família, respondem em obediência e fidelidade à voz de Deus por meio dos sonhos que eles ouviram. Se os magos não tivessem respondido em obediência à voz de Deus e permanecessem em obediência em meio à hostilidade, eles morreriam. Assim como José, Maria e o menino de Jesus, se não tivessem obedecido à voz de Deus que eles ouviram em meio à hostilidade. Parece estranho dizer, né, que Deus não vai nos livrar de toda e qualquer hostilidade. Mas isso é tão verdade que numa fala de Jesus aos seus discípulos, ele não prometeu que livraria seus discípulos de toda hostilidade. Antes, Jesus afirmou que sim, eles seriam hostilizados. Jesus deu essa certeza para os seus discípulos, lá em João capítulo 15, versículos 18 a 20, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia, por isso o mundo vai ser hostil a vocês. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, saiba que também vão perseguir vocês. E Jesus não está colocando dúvida aqui, ele está afirmando: se eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês também sofrerão hostilidades por causa do meu nome. Então pense nisso, diante das hostilidades que você está vivendo por causa do Evangelho de Jesus. E se você está vivendo alguma hostilidade por causa do Evangelho de Jesus, o convite é primeiro para você permanecer em fidelidade e obediência a Deus. E segundo, sondar se essa hostilidade que você está vivendo não é um convite de Deus para você sair do lugar, para você viver outros propósitos. Se não é um convite para você se mover a fim de que a sua vida, os seus propósitos se sincronizem, se harmonizem com os propósitos salvíficos de Deus. Você precisa se perguntar isso. Porque José, Maria, o menino Jesus e os magos tiveram que se mover. Não, Deus não livrou eles de Herodes. Eles tiveram que ir para outro lugar, para que o propósito de Deus, salvífico de Deus, se cumprisse. E é necessário lembrar você que a hostilidade sofrida pelos discípulos nas Escrituras sempre foi uma oportunidade para o propósito salvífico de Deus ser propagado na história. Se teve um momento que o Evangelho foi propagado na história, foi quando a igreja foi perseguida, foi quando a igreja sofreu hostilidade.
Porque nos países em que os cristãos estão sendo perseguidos, esses 250 milhões, são os países onde o evangelho mais avança. Então talvez você precise se perguntar, nossa, estou sofrendo hostilidade, talvez Deus quer mover você, para que a sua vida se harmonize com aquilo que Ele está fazendo no mundo. Mas poderíamos nos perguntar então, por que Deus simplesmente não eliminou Herodes? Isso era o caminho fácil, né? Tacasse um raio na cabeça dele, pronto. Por que Deus simplesmente não elimina as hostilidades que se levantam contra os seus filhos? Seria muito fácil Deus ir lá na Somália, na Coreia do Norte, derrubar os governos e acabar com a hostilidade. Por que Deus não elimina os impérios que perseguem os cristãos? Por que Ele não faz isso? Por que Deus não elimina as pessoas que nos prejudicam diariamente por causa da nossa fé? Ele faz isso, Ele faz dessa forma, porque ainda não chegou o tempo do juízo. Porque ainda não chegou o tempo do juízo. Deixa eu ver se tá certo? É isso, né? Isso aí. Porque ainda não chegou o tempo do juízo, é tempo de arrependimento. O menino que sai do Egito, que vem do Egito, não vem para trazer juízo, mas ele vem para trazer libertação para aqueles que são oprimidos pelo mal, para trazer libertação para aqueles que são escravizados pelo pecado. Não foi isso que Moisés foi chamado para fazer no Antigo Testamento? O povo estava sofrendo, o povo estava sendo oprimido. Deus levanta Moisés para libertar o povo. Jesus é o verdadeiro Moisés que vem e sai do Egito, não para trazer juízo, mas para libertar o seu povo, para nos libertar da escravidão. Esse menino se chama Jesus. E Jesus significa o quê? Deus salva. Esse menino se chama Jesus porque ele julgará os pecados do seu povo, é isso que Deus está dizendo? Não, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus não elimina as hostilidades que se levantam porque é tempo de boas novas. É tempo de boas novas até para aqueles que são hostis ao Evangelho. Deus inclusive utiliza essa hostilidade que os cristãos sofrem, que eu e você sofremos, para que aqueles que são hostis ao Evangelho se arrependam. Veja Mateus 21, versículos 12 a 13, o que diz: prenderão e perseguirão vocês. Jesus está afirmando, isso aqui é uma profecia em Mateus 21. Então os entregarão a sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade para dar testemunho. Jesus não está falando que a hostilidade aqui é parlamentar, que é uma coisa ruim. Não, é para vocês uma oportunidade de dar testemunho do Evangelho. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo. A hostilidade que ele sofreu serviu para que aqueles que foram hostis com ele conhecessem o Evangelho e se rendessem ao Evangelho. Olha o que ele afirma para a igreja lá em Filipenses: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado disso, por eu estar aqui preso, tornou-se evidente para toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então Deus não vai eliminar toda hostilidade que se levanta contra você por causa da sua fé, porque Ele deseja inclusive que aqueles que são hostis do Evangelho se arrependam. Ele intervém na história para cumprir seu propósito salvífico, até mesmo para aqueles que são hostis ao Evangelho, para aqueles que te perturbam por causa da sua fé, para aqueles que agem com preconceito contra você, para aqueles que são perseguidos ao redor do mundo, para que o Evangelho seja conhecido. Mas nós queremos que um dia, no último e grande dia, a hostilidade não será apenas despistada, mas ela será banida para sempre. Tão certo como Herodes, que é a personificação da hostilidade contra Cristo e contra o seu reino, tão certo como ele morreu, que na história Herodes morre, tão certo como ele morreu, toda hostilidade contra Cristo e o seu reino morrerá e será banida para sempre.
Não é esse o retrato registrado em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4? Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, dor, não haverá hostilidade, pois a antiga ordem passou, pois a antiga ordem morreu. Essa é a esperança que moveu o apóstolo Paulo diante das hostilidades que ele viveu durante a sua vida. Quando a hostilidade parecia ter vencido, quando ele se vê abandonado por seus amigos, quando ele se vê sendo levado a julgamento por causa do Evangelho, correndo o risco de ser jogado na arena dos leões, veja a afirmação que ele faz: eu fui abandonado, fui levado a julgamento, ao tribunal, fui preso, correndo o risco de ser jogado para os leões, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Olha o que ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Nós sabemos, à luz da história, que Paulo não foi liberto da hostilidade. A tradição da história da igreja fala que o apóstolo Paulo foi decapitado por causa do Evangelho. Mas ele tinha plena certeza de que Deus cumpriria o seu propósito salvífico e que um dia toda obra maligna seria banida no reino celestial, que ele seria conduzido a salvo. Mas de onde vem essa certeza do apóstolo Paulo? Porque ele tinha essa certeza que nem mesmo as hostilidades que ele estava vivendo, que ele seria levado a salvo no reino celestial, num reino onde a hostilidade, o mal seria banido. Ele tinha certeza por causa de Jesus. O menino que saiu do Egito era também o cordeiro que foi prometido no Egito. O cordeiro que haveria de morrer pelos pecados do seu povo e os libertar da escravidão do pecado. Apocalipse capítulo 5 traz mais um retrato sobre esse menino Jesus, que é cordeiro, e diz assim: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros dos seus 7 selos. Aí João para por um momento e procura o leão, né? Cadê o leão? Cadê o leão? Ele ergue os olhos e ele vê um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono. E de fato, quando eu e você olhamos para Jesus, quando eu e você nos deparamos com a cruz, parece que a hostilidade havia vencido Jesus, abandonado e traído pelos seus discípulos, vendido por um dos seus discípulos, condenado injustamente, o inocente que foi escolhido para ser morto, ao invés de um criminoso, foi crucificado, caçoaram na cara dele, foi morto, permaneceu 3 dias sepultado, de tal forma que o choro dos seus discípulos era choro de derrota, porque a hostilidade saiu vitoriosa por 3 dias, porque o mal saiu vitorioso por 3 dias, as trevas sucumbiram à luz, mas o cordeiro que parecia estar morto, ele bramiu como um leão, de tal forma que a morte fugiu, o mal foi derrotado, o inimigo saiu retirado e envergonhado, a hostilidade foi banida porque Jesus ressuscitou, ele venceu. E aqueles que se renderam a Jesus podem ter a plena certeza de que assim como ele venceu, eles também vencerão. Nós também venceremos. Nenhuma hostilidade levantada contra os discípulos de Jesus vai permanecer, porque eu e você seremos conduzidos a salvo ao reino celestial. Era essa boa notícia que transbordava o apóstolo Paulo, da certeza de que mesmo em meio às suas hostilidades, mesmo em meio aos seus sofrimentos, ele seria conduzido a salvo
ao reino celestial. Por isso Jesus consola os seus discípulos da seguinte forma: neste mundo vocês terão aflições. E Jesus fala isso depois de dizer que eles seriam perseguidos, que eles sofreriam por causa do seu nome. Ele fala: neste mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por hostilidades por causa do meu nome. Contudo, Jesus fala: eu vou livrar vocês, é isso? Tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então, certo como eu venci vocês, vencerão. Independente das hostilidades que sofremos no reino presente, aqui e agora, Deus vai intervir mais uma vez na história, é isso que nós cremos. E Ele banirá eternamente todo o mal e toda hostilidade, e Ele vai nos conduzir a salvo para o seu reino. Por quê? Porque Ele assim prometeu. Porque Deus intervém na história para cumprir o seu propósito salvífico. Que esse retrato de Natal console você. E te dê esperanças em meio às hostilidades que você vive por causa da sua fé, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na sua própria família. Deus dispensa toda hostilidade, mas para cumprir o seu propósito salvífico. O compromisso de Deus não é com o nosso conforto, mas com sua gloriosa obra. Ele não nos livrará da hostilidade, mas a despistará, e isso, via de regra, Ele vai fazer nos movendo, a fim de que os nossos caminhos sejam harmonizados com o seu plano salvífico, a fim de que participemos daquilo que Ele está fazendo na história. Ele não nos livra de toda hostilidade, porque Ele tem por objetivo convidar aqueles que são hostis ao Evangelho para se arrependerem. Mas no último e grande dia, a hostilidade levantada contra ele, contra você, e contra os cristãos perseguidos ao redor do mundo, não será apenas despistada, mas será banida para sempre.